Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao penúltimo vídeo dessa série das águas que se movem. Nesse penúltimo vídeo eu quero compartilhar com a igreja o mistério do Senhor Jesus, juntamente com as águas. Mas antes de falar acerca da palavra e começar a testificar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero já de antemão agradecer o pessoal da Clique, o pessoal do Casa Nobre, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado neste projeto, neste trabalho para a propagação do Evangelho, para chegar até teu coração uma palavra de Deus sucinta, ligeira, rasteira e que causa impacto e tem um único objetivo, te colocar de pé, te tirar do lamaçal, te tirar do chão e te colocar mais próximo de Deus. Então vai aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos, João Tenedina, irmã Kete, irmão Renan, irmã Aline, e a todos aqueles que participam direto e indiretamente desse projeto, que é alcançar almas através da palavra do Senhor. Quero ler um texto bíblico que se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 6, que diz assim, ó: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. Versículo de número 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam num. Aqui eu abro um parênteses e quero testificar diante dos irmãos e da palavra de Deus que Jesus começa teu ministério trabalhando com água. A princípio nós vemos ele entrando no barco de Pedro, navegando ali, pedindo para Pedro jogar a rede do lado direito. Até na escolha dos discípulos ele trabalha se movendo sobre as águas. Também ali no aprimoramento dos seus discípulos, algumas tempestades também ocorreu nas águas. Mas o que eu quero falar é sobre as bodas de Caná da Galileia. Diz a Bíblia que a mãe de Jesus e seus familiares, qual Jesus era um dos tais, foram convidados para as bodas de Caná da Galileia. Ali Jesus chegando para passar ali um momento naquela festa, o texto sagrado diz que primeiramente Jesus ali quando chega vai estar junto com os serviçais, aonde as pessoas serviam aqueles que estavam na festa. Eu já abro um parênteses e começo a dizer que Jesus ele é totalmente diferente da visão humana. Em um dos episódios nós estávamos falando de Samuel, que Deus não vê o homem como o homem o vê. Jesus também não era diferente, porque quem visse o Senhor via também a Deus. Jesus ele tem um olhar dinâmico, extraordinário. Ele é diferente de todo olhar humano. E a Bíblia diz que lá na festa, em Caná da Galileia, Jesus vai estar no meio da cozinha, no meio dos serviçais. E ali eu tenho certeza que com os seus 7 discípulos, ali ele vai conversando, dialogando, e vai falando acerca do reino de Deus. Mas com aqueles que estavam servindo, não com aqueles que estavam sendo servidos. Porque eu costumo dizer que às vezes nós não damos atenção para aqueles que nos servem. Nós damos mais atenção para aqueles que estão sendo servidos, principalmente se a festa for nossa. Mas ali Jesus começa o teu ministério dentro da cozinha, dando margem, dando atenção e dando uma palavra sucinta de poder e glória a respeito do reino de Deus para as pessoas que estavam servindo. Nesses últimos dias não é diferente. Nós temos vivido um tempo tão difícil que as pessoas preferem ser servidas do que servir. E no reino de Deus não tem outra coisa a não ser servir aquele que veio e nos serviu. Uma mesa farta, uma mesa farturenta, cheio de poder e glória, que foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Agora preste atenção no que eu quero dizer para você nesse dia. No meio, no ápice daquela festa, houve um interrompimento ali da mãe de Jesus chegando até ele, lhe trazendo um problema que talvez só ele poderia solucionar. A Bíblia diz que quando Maria chega, ela fala: filho, acabou-se o vinho. Naquele exato momento, Jesus dá uma resposta para Maria que Maria nunca teve, que Maria nunca ouviu em outra hora o teu filho falar. Tamanha instrumentalidade, tamanho jeito, forma e direção da palavra ao coração dela, como ele nunca havia falado. Ele olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? O meu tempo ainda não é chegado. Nós sabemos que Deus ele faz tudo a teu tempo. E não tem nada fora do tempo. Controle de Deus. Tem pessoas agora nos ouvindo dizendo: pastor Luciano, mas Deus parece que está demorando. Parece que Deus fez uma promessa e não cumpre. Ora, se você prestar atenção, Deus fez uma promessa para Abraão: eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel.
E Deus não cumpre para Abraão essa promessa do dia para a noite. Ele também diz para Abraão, teu povo vai ficar cativo 400 anos, depois eu vou libertar. Irmão, está tudo sobre o controle de Deus. Eu não sei por que por esses dias você tem se descontrolado, tem perdido o controle. Eu posso até apostar alguma coisa que você está olhando como homem natural, mas se você olhar como homem espiritual, você vai ver que tudo está no controle e na direção de Deus. Basta você voltar a acreditar que Deus faz tudo perfeito a seu tempo. Ora, quando Maria olhou para ele e viu que ele deu aquela resposta ríspida, Jesus era exemplo de filho. Ele não podia dizer para aquela mulher que até o momento foi tua mãe, aquela palavra dizendo, mulher, o que tenho eu contigo? Jesus assusta ela, assombra as pessoas que estão do teu lado, pois esse não era o comportamento dele, porque se fosse, Maria nem vinha falar com ele. Vamos lá para o meio da festa. As pessoas começaram a falar que agora ia passar vergonha, que a festa estava no ápice e acabou-se o vinho. E de repente Maria pode ter tomado a palavra lá no meio dos seus parentes ou da parentela e dito, olha, o meu filho está aí, ele está ali com alguns amigos e eles podem nos ajudar. Eu não sei de que forma poderia ajudar, mas Maria sabia que o filho poderia ajudar. Quando ela direciona a palavra para o Senhor, ele olha para ela e diz, mulher, o que tenho eu contigo? Há um divisor de águas nesse momento. Porque Maria começa a entender que aquele que está falando com ela já não era mais o teu filho que antes lhe obedecia, que antes poderia até lhe chamar de mamãe, mas agora o impacto da palavra dele foi tão grande que na reação dela foi descobrir que quem falava com ela era o Senhor. E tanto é verdadeiro que Maria nos deixa o único mandamento que está na palavra de Deus. Façam tudo o que ele vos ordenar, faça tudo vos mandar fazer, vocês façam. Por quê? Porque esse que fala comigo agora já não é mais o meu filho. Esse que fala comigo agora é o meu Senhor. E logicamente, Jesus olhando para a fé dela e vendo que ela reconhecia quem estava falando com ela, porque ela tinha sido avisada pelo anjo Gabriel que no ventre dela ia ser gerado o Salvador, agora ele começa a principiar, exercer e começar o teu ministério. Ele olha para os meninos que já estavam com ele, já tinha sido chamado alguns dos seus apóstolos, e ele diz, pegue as talhas e encha de água, e traga para o mestre-sala da festa, e enche ela de água, e leve elas ao mestre-sala da festa, ou seja, ao rapaz que tinha o conhecimento geral da festa, ao mordomo da festa, ao anfitrião que estava recebendo todos. Enche as talhas com água e leva lá para ele. Irmãos, eu não vim falar de quantidade, eu não vim falar de quantas talhas, eu não vim trabalhar com numerologia, eu sou só pastor. Escute aqui, Jesus pediu para encher aquelas talhas com água. Uma certa feita, eu conversando com um químico, um homem muito estudado também, física quântica, né? Um homem muito estudado na física, e ele me disse assim, pastor Luciano, o senhor sabia que para se transformar água em vinho, nós precisamos da força química, da força nuclear de 7 sóis, desses que nós temos no nosso sistema solar? Eu fiquei de boca aberta, segundo a palavra daquele pastor, porque eu fiquei pensando, rapaz, se o nosso Sol já é poderoso em excelência, imagina a força de 7. E ele diz que para se produzir um vinho através da água, precisaria da força de 7 Sol. Irmãos, eu fiquei apaixonado por essa história, porque a mente humana, ela viaja. E eu comecei a pensar, bom, os meninos foi lá, encheu as talhas, foi pegando, eu vou falar do translado, das talhas até o mestre-sala, até o homem que ia provar para ver se o vinho era de boa qualidade. Naquele momento que eles enchem a talha e vêm transportando uma a uma, o milagre aconteceu. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Eu quero dizer para você que tudo há um tempo determinado. E que Deus exerce tanto poder, e que Deus exerce tanta glória, sem ferir, sem machucar ninguém que está ao redor. Se nós voltarmos no tempo, nos anos, e ver aquela bomba que caiu em Nagasaki e Hiroshima, nós vamos ver as pessoas sendo ali disseminadas por uma bomba nuclear. Agora, se nós pegar a potência de 7 Sol para transformar água em vinho, não dá para calcular a potência desta bomba que seria formada com esta energia de 7 Sol. Mas naquele exato momento, Jesus está trabalhando com tamanha grandeza, tamanha poder, para exercer um princípio naquelas águas para que as pessoas daquela festa não ficassem envergonhadas.
Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que depois do que você está ouvindo, Jesus te chama para te envergonhar? Você acha que depois do que você está ouvindo, Jesus não vai operar com tanto poder e com tanta glória que não vai machucar ninguém a não ser te exaltar? Agora, por que você esqueceu das promessas de um Deus que é tão poderoso, que pode fazer e trazer a força de uma bomba nuclear de 7 sol para transformar água em vinho e não pode te abençoar? Tem alguns historiadores que, se você depois pode até pesquisar sobre aquele terremoto que deu naquela prisão onde estava Paulo e Silas, você vai ficar de boca aberta, porque aquele terremoto destruiria não só a grade daquela cadeia, faria cair alguns tijolos, como todas as cidades circunvizinhas. Tamanha foi a concentração de tremor de terra. Eu não me lembro agora quanto foi a intensidade daquele terremoto, mas posso te dizer com certeza que foi terrível. Destruiria não só a cadeia, mas todas as cidades circunvizinhas. Ou seja, Deus exerce o seu poder no lugar em que Ele quer. Então deixa eu te dizer uma coisa, é quimioterapia, é radioterapia, que nada, irmão. Deus consegue fazer algo que nem a medicina consegue entender. Ele contradiz os equipamentos hoje, humanamente falando, só para dar vitória. Ora, de repente ele sai com uma talha cheia de água e ele chega agora no mestre-sala e o mestre-sala vai perguntar: o que são isso? O que é isso? Jesus pediu para trazer. Irmãos, eles não sabiam o que estava carregando, a não ser aquele líquido que nós conhecemos como H2O, sem cheiro, sem aparência, sem coloridade. E ali, quando ele joga a concha ali dentro e tira o vinho, eu quero crer que aqueles meninos que estavam carregando a talha, os apóstolos, ficaram até de boca aberta: o que ele está arrumando? E de repente ele experimenta daquele vinho e fala: vocês me pagam? Vocês guardaram o melhor para a festa, agora para o final? Costuma-se dar o melhor no começo e vocês deixou o melhor para o final. Aqui eu abro um parênteses e já vou caminhando para o final. Aquela festa tinha tudo para dar errado, porque os cálculos não foram feitos corretamente. Mas estava na vontade de Deus, ia principiar um dos maiores milagres que Jesus poderia fazer na terra. E ele fez, que foi transformar a água em vinho. Irmãos, nós desde o comecinho, quando nós começamos essa série de águas que se movem, nós não deixamos em nenhum dos 10 capítulos em falar da água. Mas nesse penúltimo eu quero que você entenda que o ministério de Jesus começou pela água. E ele agora leva essas águas até o mestre-sala através dos seus discípulos, e ele prova e elas são transformadas em vinho. No momento que sai do poço até chegar no mestre-sala, elas são transformadas em vinho. Quanto tempo levou isso? Não quero nem entrar nessa questão, mas foi o tempo que se fez necessário para que todos daquela festa voltassem a se alegrar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração agora nesse penúltimo vídeo. As águas estavam ali, as águas se moviam ali, mas precisava de alguém para tirá-la depois de uma ordem do Senhor e levar quem era de direito. Eu não sei o que está acontecendo na tua família, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, mas algo está acontecendo que ia se tornar um grande motivo para que você hoje pudesse dizer: ai meu Deus, eu vou passar vergonha. Esse mês talvez seja o mês da minha vergonha. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está removendo a tua vergonha com um poder, com um dínamo tão grande que ninguém conseguirá entender. E das águas vão ser tiradas, vão se transformar em vinho e vai remover a vergonha daquele pessoal daquela festa. É isso que Deus me trouxe para te dizer. Fica tranquilo, descansa, águas estão se movendo. Eu não sei qual foi o horário, mas aquela cisterna que eles tiraram água não era nem para ter tanta água assim. Uma hora a gente fala sobre isso, mas deixa eu te trazer essa palavra para a gente fechar aqui. Jesus trabalhou com excelência. Jesus veio no momento certo, contradizendo até a palavra da mãe dele. Porque Jesus não veio fazer a vontade do homem. Ele sempre dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. E aí, você está fazendo a vontade de quem? Segura aí um pouquinho. Volta a fazer a vontade de Deus, porque águas que se movem, continua se movendo a teu favor e pode contar nos dedos, viu? Tem bênção chegando para tu e para tua família. Ó, um beijo no teu coração. E até o próximo, que é o último capítulo. Não perca, águas que se movem.